Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre a oração que Deus ouve. Esse estudo está presente no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 10 ao 12. Nossa caminhada nessa terra é repleta de provações e por isso travamos batalhas terríveis. Porém, em meio à tempestade, em meio a todas essas tempestades, o Senhor sempre estará conosco. Ele nunca nos deixa sós. Cristo Jesus declarou: Eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. É em meio a essas situações de conflitos, que nos aproximamos de Deus, pois sabemos que Ele é o único capaz de fazer com que possamos sair de qualquer problema, de qualquer condição adversa e possa nos causar dor, decepção e mesmo medo. É preciso compreender que Deus é bom, que sua misericórdia dura para sempre e que Ele verdadeiramente está próximo de nós e pronto a nos ajudar. É preciso compreender ainda que Deus não está com os ouvidos tapados, que Ele escuta as nossas orações, Ele vê e enxuga as nossas lágrimas. É preciso compreender que não há uma única oração sem resposta. Deus responde todas as orações. Ele se responde ou com um sim, ou um não, ou ainda não é hora, espere mais um pouco. Portanto, irmãos, se você está vivendo em tempo de angústia, tenha certeza que Deus quer lhe ajudar. Ele quer ajudar a vencer essa batalha, porém Deus ouve e responde às orações dos justos. Palavras descritas no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Mas Ele não só ouve as nossas orações e responde às nossas orações, Ele também examina os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que nós mostramos a Ele atrás dessas orações, de cada uma oração. Romanos, capítulo 26, capítulo 8, versículo 26 e 27. Então, irmãos, permita que Deus se envolva na sua vida. Tudo o que Ele quer é que nós sejamos verdadeiros adoradores. Que nós o adoramos em espírito e em verdade. Que nessa terra nós vivamos para louvar a sua glória. A Bíblia traz inúmeras orações, exemplos de orações que foram ouvidas por Deus. E um dos exemplos que podemos citar é a oração feita por Ana. Ana, mãe de Samuel. E nós lemos alguma coisa nesse livro de 1 Samuel, capítulo 1.
na passagem descrita pela história de Ana, podemos evidenciar alguns fundamentos de relevância para que uma oração seja atendida por Deus. Que nossa oração, então, seja eficaz. O primeiro fundamento que nós podemos tirar dessa passagem é que as orações devem ser dirigidas a Deus. Cristo Jesus nos ensinou falando: em verdade vos digo, se pedires ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. E vai além. Até agora, nada pedisse em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Palavras descritas no livro de João, capítulo 16, versículo 23 e 24. Portanto, irmãos, nossa oração deve ser dirigida ao Pai. Nós não podemos dirigir nossa oração a nenhum santo, a nenhum ídolo. O próprio livro de Êxodo condena, capítulo 20, versículo 4 e 5. Nossa oração deve ser sempre dirigida a Deus em nome de Cristo Jesus. Declaração feita no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Quando nós fazemos isso, nos identificamos como discípulos de Cristo Jesus. E Cristo afirmou claramente que Ele e o Pai são um. Então, Cristo e o Pai é um. Palavras escritas no livro de João, capítulo 10, versículo 30. E, portanto, orar ao Pai é orar a Cristo Jesus. Pois Cristo também é Deus. E é conhecido do Pai. É conhecido como Pai. Pai da eternidade. Palavras descritas por Isaías, capítulo 9, versículo 6. E vai além. Cristo fala: naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Palavras descritas no livro de João, capítulo 16, versículo 26 ao 28. O segundo fundamento que nós podemos tirar dessa passagem é focar nas promessas de Deus. Focar nas promessas de Deus. Nós sabemos que na Bíblia existe mais de 3.000 promessas de Deus para o seu povo. E a palavra de Deus nos garante milhares de promessas distribuídas em todos os livros da Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, encontramos algo escrito: tudo que pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Palavras de Cristo Jesus. Então nós devemos pedir realmente. Porém, nossos pedidos devem estar baseados na palavra de Deus. Os pedidos devem ser feitos com fé, pois Deus ouve
a nossa voz, as nossas súplicas, nossos clamores, quando nos apresentamos a Ele em oração. Palavras declaradas no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3, e no Salmos, capítulo 102, versículo 1. Portanto, irmãos, as nossas promessas devem ser focadas. Nós não devemos focar nos nossos problemas. Vamos focar nas promessas de Deus e não nos nossos problemas. Não olhe os problemas para sofrimento ou solidão. Não olhe os problemas. Olhe para Deus. Levante teus olhos para Deus. E ao orar, os motivos de nossa oração não devem ser motivos egoístas, visando a nossa vida, visando subirmos na vida, termos sucessos, sermos alguém importante, ou mesmo procurar uma autoafirmação. Não. Nós devemos procurar nas nossas petições que elas vão de encontro à vontade de Deus. Podemos olhar o exemplo de Ana, lido nessa noite. O exemplo de Ana é um exemplo a ser seguido. Não importa as circunstâncias que a gente está passando ou que a gente está vivendo. Não, isso não importa. O importante mesmo é nos apresentarmos diante de Deus. Falarmos a Ele tudo que nos aflige. Tudo que aflige o nosso coração. É preciso nos esvaziarmos diante dEle. O adorarmos em espírito e em verdade. Com toda certeza, Ele com sua infinita bondade, com sua infinita misericórdia, sempre estará atento aos nossos problemas, sempre vai estar atento aos nossos pedidos. Uma coisa é certa, para Deus não existe pedido pequeno demais que Ele não venha se interessar. E nem pedido grande demais que Ele não possa resolver. Todos os nossos pedidos são pedidos que Ele pode resolver. Ele é um grande Deus. Um Deus único. Deus verdadeiro. Deus tremendo. E acima de tudo, um Deus vivo. O terceiro fundamento que podemos tirar dessa passagem é que as orações devem ser feitas com fé. Sim, as orações devem ser feitas com fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, não conseguimos agradar a Deus. É necessário, irmãos, que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, que Ele é o galardoador dos que os buscam. Ele é o único, é verdadeiro. Palavras escritas no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6.
A coisa é certa. Não é o tempo, nem a frequência com que oramos que fará com que Deus responda nossas orações. Antes de qualquer coisa, é preciso orarmos com fé. Orar com fé, crendo que Deus existe, tendo a convicção de que estamos falando com o autor da palavra que lemos e alimentamos nosso espírito. Estamos falando com o Senhor que criou céus e terras. Estamos falando com o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Orarmos crendo que Ele pode nos socorrer e que seus braços não estão encolhidos, de modo que Ele não possa nos prover daquilo que precisamos, prover as nossas necessidades. Palavras escritas no livro de Números, capítulo 11, versículo 23. Devemos lembrar que a palavra de Deus nos capacita a repelir todos os dardos inflamados do maligno. Repelir esses dardos, usando a sua verdade, a verdade de Deus, para combater cada mentira que o inimigo utiliza para gerar dúvidas em nossos corações, gerar dúvidas naqueles que creem. A coisa é certa, aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem serão condenados. A palavra é clara. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8. Se nós não buscarmos e não o encontrarmos, estamos perdidos. Assim como diz o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Mas também diz claramente que quem não crer será condenado. João 8, 24. Toda uma geração do povo escolhido morreu no deserto por não obedecer. Aqueles 40 anos que eles passaram, que o povo judeu passou no deserto, perambulando no deserto, era para eliminar e para não entrar na terra prometida todos os que não obedeceram a palavra de Deus. Por fim, todos que se voltarem para o pecado serão condenados. Independente se um dia tinha aceitado a Cristo Jesus, independente se um dia tinha sido salvo, mas enquanto na terra, se voltar para o pecado, será condenado. Palavras escritas no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. O quarto fundamento que nós podemos tirar da palavra desta noite é não esconder a atitude do nosso coração. O importante em nossa oração, como eu já falei, não é a nossa forma exterior, a forma que nós nos apresentamos a Deus. O importante é a fé
é a atitude de nosso coração. Quando sabemos que aquilo que estamos pedindo também é a vontade de Deus. Olha a Ana, ela sabia o que queria. E ela também sabia que Deus é poderoso para suprir a sua necessidade. É da vontade de Deus que nossas orações sejam feitas com o sentimento correto. Nós não podemos jamais orar com sentimentos errados. De nada adianta falar palavras certas, mas com sentimentos errados. Se nós agirmos falando as palavras certas com sentimentos corretos, nós vamos saber que somos na verdade. Vamos saber quem somos. E com isso acalmaremos nosso coração na presença de Deus. Pois se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Ele sabe das nossas reais intenções. Portanto, amados, se o nosso coração nos condena, temos coragem diante de Deus. Podemos ter coragem diante de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Palavras escritas no livro de 1 João, capítulo 3, versículos 19 ao 21. O quinto fundamento que podemos tirar dessa palavra dessa noite é esvaziar-nos perante Deus. Eu já falei antes que não é o tempo que permanecemos em oração que irá fazer com que Deus nos ouça. O que vai fazer com que Ele nos ouça é que nos esvaziemos o nosso coração em Sua presença. Que venhamos a falar com Ele sobre nossa angústia, nossas desilusões, nossas aflições, nossos problemas, mas falando com toda a sinceridade, com toda a reverência. Não que Ele não saiba, Ele sabe tudo o que está passando em nossas vidas. Mas Ele quer ouvir das nossas bocas, dos nossos lábios, o nosso pedido. Ele quer ouvir a confissão de que dependemos dEle. Nós dependemos dEle em tudo. E que por nós mesmos nada podemos fazer. Ana, mãe de Samuel, era uma mulher estéril. Ela sofreu humilhação da sua serva. Sua serva que havia dado filhos ao seu marido, ao seu esposo. Com relação a isso, ela nada podia fazer. Mas ela sabia, com toda certeza, que dependia somente de Deus e de mais ninguém. Ela era amada pelo seu marido. Mas esse amor que o marido lhe dava não era suficiente para preencher o vazio da sua alma. Por isso ela chegou na presença de Deus.
ela se humilhou, ela se deprimiu, ela estava desiludida, estava humilhada. Mas ela sabia que Deus podia compreendê-la. Ana queria ter um filho. Mas mais do que ter um filho, ela precisava sentir que tinha um Deus que a acolhesse, que a amasse, um Deus que enxugasse suas lágrimas, um Deus que a fizesse sentir que sua vida tinha um propósito. Ela precisava crer que esse Deus existia. E nessa confiança, ela se esvaziou, ela se derramou em oração. Ela estava na presença de Deus com sinceridade. E Deus a ouviu. Deus tirou o peso de seus ombros e lhe encheu de esperança. O sexto fundamento que podemos tirar dessa passagem é que a nossa motivação e o nosso alvo deve ser o Senhor e o seu reino. Ana tinha um propósito. Ela queria ter um filho. Ela desejava ter um filho. Ela não queria mais ser chamada de estéril. Ela queria ser mãe. Mas ela precisava vencer a si mesma. Ela precisava vencer a depressão, a amargura. Mas nada disso poderia lhe abrir as portas do céu. Nada disso poderia fazer com que o milagre acontecesse. Era preciso que Ana parasse de servir aos seus problemas e passasse a servir a Deus. É isso que acontece quando estamos em situação difícil. Só enxergamos nossos problemas e esquecemos Deus. É preciso deixar de lado os nossos problemas e olhar para Deus. E Ana fez isso. Ao orar, ela fala com Deus. Ela prometeu que entregaria o próprio filho para a obra de Deus, se ele viesse atender ao seu pedido. Aquilo que ela mais queria, que era ter um filho, ela se dispôs a entregar para a obra de Deus, se isso viesse a acontecer na vida dela. Ela visava satisfazer uma vontade carnal, vontade de ser mãe. Mas em compensação, ela procura agradar a Deus, visando o reino de Deus, a expansão do reino de Deus. Ela procurou frutos, não frutos passageiros, mas frutos para a eternidade. Ela abria mão de seu filho para o serviço de Deus.
para que a glória de Deus, a honra e a exaltação fosse o nome de Deus, não ela. Portanto, irmãos, não basta apenas ter só fé. Não basta apenas confiar em Deus. Isso de nada vale se a nossa vida não é coerente. Se nós não estamos dispostos a nos sacrificar por aquilo que estamos pedindo. Veja o exemplo de Ana. Ela abriu mão do próprio filho para que o desejo fosse realizado, mas que esse desejo viesse de encontro à vontade de Deus. O sétimo fundamento que terminamos nessa noite é não permanecer apenas na petição, mas chegar à adoração. Uma adoração pela fé. Ana tinha levado sua oração com plena confiança. Confiança em Deus. Ela o adorou. Tal era a comunhão dela quando da oração. Ela estava tão colocada, tão absorta em seus pensamentos, em sua oração, que o próprio sacerdote Eli, que observava, achou que ela estava embriagada. Realmente ela estava embriagada. Não por bebida. Ela estava embriagada pela paz e serenidade que a presença de Deus trouxe à sua vida naquele momento que ela estava em oração. Naquele momento que ela se entregou totalmente em comunhão, uma comunhão perfeita com Deus. Ao sair do templo, ela tinha certeza que sua petição tinha sido ouvida, que Deus ouviu a sua oração. Pois as palavras que ela dizia, que saíam de sua boca, eram palavras que traziam a certeza que o assunto de sua petição já havia se consumado. Isso é a fé. Tomar posse daquilo que ainda não aconteceu. Porque temos a certeza que Deus vai fazer com que aconteça. Ana, naquele momento, era a expressão sublime da fé. Fé que a libertou de sua angústia. Pois em sua oração ela enalteceu ao Senhor, quando disse: o meu coração se regozija no Senhor, porquanto me alegro na tua salvação. Palavras escritas no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. A oração de Ana foi ouvida por Deus. E mais tarde, ao cumprir o seu voto, ela levou o pequeno Samuel, ainda criança, para ser criado pelo sacerdote Eli. Uma coisa é certa, irmãos.
Vamos nos lembrar sempre que os planos de Deus são mais sábios que os nossos planos. Lembrar que Deus realmente escutou a oração de Ana, pois os planos de Deus eram maiores que os planos de Ana para a vida de Samuel. Amém.